O livro completo da bruxaria de Raymond Buckland. Lição 1. A filosofia da bruxaria. A arte é uma religião de amor e alegria. Ela não é sombria como o cristianismo, com suas ideias de pecado original, com a salvação e a felicidade possíveis apenas na vida após a morte. A música da bruxaria é alegre e cheia de vida, contrastando com os hinos de lamentação do cristianismo. Por quê? Muito disso tem a ver com a empatia que os wiccanos têm com a natureza. Os primeiros povos compactuavam com a natureza por pura necessidade. Eles eram uma parte da natureza, não eram separados dela. Um animal era um irmão, assim como uma árvore. Homens e mulheres cuidavam dos campos e, em troca, recebiam alimento para sua mesa. É claro que eles matavam animais para se alimentar, mas muitos animais matam outros animais para se alimentar. Em outras palavras, o ser humano era parte da ordem natural das coisas, não estava separado dela, nem se considerava acima dela. Os homens e mulheres modernos perderam muito dessa proximidade, se não toda ela. A civilização os afastou da natureza, mas isso não vale para os bruxos. Mesmo hoje, neste mundo mecanizado e super sofisticado que esse ramo da natureza, homens e mulheres, criou, a Wicca mantém suas ligações com a Mãe Natureza. Em livros como o de Brett Bolton, The Secret Powers of Plants, nós aprendemos sobre a incrível, extraordinária, reação saudável das plantas à ternura, sobre como elas sentem e reagem ao que é bom e ao que é mal, como elas expressam amor, medo, ódio, algo que pode brotar na mente dos vegetarianos quando se tornam extremamente críticos em relação aos que comem carne, talvez. Essa não é uma descoberta recente. Os bruxos sempre souberam disso. Sempre falaram ternamente com as plantas. Não é incomum ver um bruxo, ao andar num bosque, parar e abraçar uma árvore. Não é raro ver uma bruxa tirar os sapatos e andar descalça num campo arado. Isso tudo consiste em manter o contato com a natureza, em não perder nossa herança. Se você alguma vez se sentir completamente esgotado, se estiver zangado ou tenso, saia ao ar livre e sente-se junto a uma árvore. Escolha uma árvore frondosa, sólida. O carvalho e o pinheiro são boas opções. Sente-se no chão com as costas eretas e se encoste no tronco. Feche os olhos e relaxe. Você sentirá uma mudança gradual em seu corpo. Sua tensão, sua raiva e seu cansaço vão desaparecer. É como se a árvore drenasse tudo isso de você e substituísse esse mal-estar por uma sensação crescente de calor, amor e conforto. Esses sentimentos vêm da árvore. Aceite-os e regozije-se. Fique sentado ali até se sentir renovado. Então, antes de ir embora, fique de pé com os braços ao redor da árvore e agradeça. Reserve algum tempo para parar e apreciar tudo ao seu redor. Sinta o cheiro da terra, das árvores, das folhas. Absorva suas energias e envie a eles as suas. Um dos fatores que contribuem para nosso isolamento do resto da natureza é o material isolante de nossos sapatos. Quando puder, fique descalça. Faça contato com a terra. Sinta-a, absorva-a. Mostre seu respeito e seu amor pela natureza e viva com a natureza. Do mesmo modo, viva com as outras pessoas. Você vai encontrar muitas, no curso da vida, que podem se beneficiar desse encontro. Sempre esteja pronto para ajudá-las da forma que puder. Não ignore ninguém, nem afaste os olhos se souber que elas precisam de ajuda. Se puder ajudar, ajude de boa vontade. Por outro lado, não tente assumir o controle sobre a vida de outra pessoa. Todos temos que viver nossa própria vida, mas se você puder ajudar, aconselhar, apontar o caminho, então faça isso. O que a pessoa fará daí em diante será escolha dela. A doutrina máxima da bruxaria, a rede wiccana, é: faça o que quiser, mas não prejudique ninguém. Faça o que você quiser, desde que não faça nada que possa prejudicar outra pessoa. É simples assim. Em abril de 1974, o Conselho de Bruxos Americanos adotou um conjunto de princípios da crença wiccana. Eu mesmo sigo esses princípios e os relaciono a seguir. Leia-os cuidadosamente.
Nós praticamos ritos para nos sintonizar com os ritmos naturais das forças vitais, marcados pelas fases da lua e pelas mudanças e pelos ápices das estações. 2. Reconhecemos que nossa inteligência nos dá uma responsabilidade única com relação ao nosso meio ambiente. Procuramos viver em harmonia com a natureza, em equilíbrio ecológico, oferecendo condições à vida e à consciência segundo uma visão evolutiva. 3. Reconhecemos a existência de um poder muito maior do que aquele que se manifesta na pessoa comum. Por ser bem maior que o normal, ele é às vezes chamado de sobrenatural, mas o vemos como uma parte natural do potencial de todos. 4. Compreendemos que o poder criativo do universo se manifesta por meio da polaridade, como masculino e feminino, e que esse mesmo poder criativo habita em todas as pessoas e age por meio da interação entre masculino e feminino. Não valorizamos um mais do que o outro, porque sabemos que se complementam. Valorizamos o sexo como prazer, como símbolo e corporificação da vida e uma das fontes de energia usada nas práticas mágicas e nos cultos religiosos. 5. Reconhecemos a existência tanto dos mundos exteriores quanto do interiores, ou psicológicos, às vezes conhecidos como mundo espiritual, inconsciente coletivo, planos interiores, etc., e vemos na interação dessas duas dimensões a base dos fenômenos paranormais e das práticas de magia. Não negligenciamos nenhuma das dimensões, pois ambas são necessárias para a nossa realização. 6. Rejeitamos toda hierarquia autoritária, mas honramos aqueles que nos ensinam. Respeitamos aqueles que compartilham seu conhecimento e sua sabedoria e admiramos aqueles que corajosamente deram de si para exercer funções de liderança. 7. Vemos a religião, a magia e a sabedoria de vida como uma unidade na forma pela qual uma pessoa vê o mundo e vive nele, uma visão do mundo e uma filosofia de vida que identificamos como bruxaria, o caminho wicano. 8. Dizer-se bruxo não faz de ninguém um bruxo, tampouco a hereditariedade ou uma coleção de títulos, graus ou iniciações. O bruxo busca controlar as forças dentro de si mesmo que tornam a vida possível, de modo a viver com sabedoria e bem, sem prejudicar outras pessoas e em harmonia com a natureza. 9. Acreditamos na afirmação e na plenitude da vida, numa contínua evolução e num contínuo desenvolvimento da consciência, dando sentido ao universo que conhecemos e ao nosso papel dentro dele. 10. Nossa animosidade com relação ao cristianismo ou qualquer outra religião ou filosofia de vida só existe na medida em que essas instituições se proclamam o único caminho, negando liberdade a outras entidades e reprimindo outras formas de crença e prática religiosa. 11. Como bruxos americanos, nós não nos sentimos ameaçados por debates sobre a história da arte, sobre as origens de vários termos, sobre a legitimidade de vários aspectos de diferentes tradições. Nós nos preocupamos com o nosso presente e com o nosso futuro. 12. Não aceitamos o conceito de mal absoluto, nem adoramos a entidade conhecida como Satanás ou demônio, como definido pela tradição cristã. Não buscamos o poder por meio do sofrimento de outros, nem aceitamos o conceito segundo o qual benefícios pessoais só podem ser obtidos pela negação do outro. 13. Acreditamos que devemos buscar na natureza o que pode contribuir para a nossa saúde e o nosso bem-estar. O poder interior. Existem muitas pessoas que parecem muito obviamente ter algum tipo de poder psíquico por falta de um termo melhor. Estou falando daquele tipo de pessoa que sabe que o telefone vai tocar antes que ele de fato toque ou sabe quem está do outro lado da linha antes mesmo de atender. Pessoas como Uri Geller são capazes de demonstrar esse poder de forma mais ostensiva, dobrando chaves e colheres sem nenhum contato físico. Outros têm visões, ou parecem ser capazes de fazer as coisas acontecerem. Essas pessoas muitas vezes têm uma afinidade peculiar com os animais. Você pode não ser assim, pode até sentir inveja de tais pessoas. No entanto, você não deveria sentir, pois o poder que essas pessoas têm, e trata-se de um poder muito real, é inerente a todos nós. É verdade que esse poder vem à tona naturalmente em algumas pessoas, mas isso não significa que não possa ser trazido à tona.
A aura, sobre a qual discorreremos extensivamente numa lição posterior, é uma manifestação visível desse poder. Aqueles capazes de ver a aura, e você vai se tornar um deles, podem vê-la ao redor de todas as pessoas, o que demonstra que esse poder existe em todos nós. Os bruxos sempre tiveram esse poder e o usaram. Ele parece ser inato na maioria deles, mas não em todos, de forma alguma. Por essa razão, os bruxos têm seus próprios meios para fazê-lo emergir, os quais são especialmente eficazes. Na revista Everyday Science and Mechanics, de setembro de 1932, foi publicado o seguinte relatório: tecidos humanos produzem radiações mortais. De acordo com o professor Otto Hahn, da Universidade Cornell, raios emitidos do sangue humano da ponta dos dedos, do nariz e dos olhos são capazes de exterminar o fermento e outros micro-organismos. O fermento, o mesmo usado na manufatura do pão, morreu em 5 minutos meramente pela radiação das pontas dos dedos de uma pessoa. Quando uma placa de quartzo de 12 milímetros de espessura foi interposta, foi preciso 15 minutos para que a mesma coisa acontecesse. Em testes com a ponta dos dedos, descobriu-se que a mão direita é mais forte do que a esquerda, mesmo em pessoas canhotas. O professor Hahn continuou seus experimentos e publicou os resultados na obra Radiações Invisíveis dos Organismos, Berlim, 1936. Numa palestra para a American Association for the Advancement of Science, ele explicou que os raios pareciam sair com mais ímpeto da ponta dos dedos, da palma das mãos, da sola dos pés, das axilas, dos órgãos sexuais e apenas em mulheres, dos seios. O Dr. Harold S. Bohr, da Universidade de Yale, mencionou experimentos e conclusões similares em sua palestra no 3º Congresso Internacional do Câncer. Os bruxos sempre acreditaram nesse poder vindo do corpo e desenvolveram meios para aumentá-lo, coletá-lo e usá-lo para o que chamamos de magia. Os professores Hahn e Bohr demonstraram o uso destrutivo dessa força, mas ela também pode ser usada de forma construtiva. Eis uma experiência simples que você pode realizar com seus amigos. Peça que seu amigo fique nu da cintura para cima e sente-o de costas para você. Agora estenda a mão com a palma voltada para baixo e os dedos juntos, e aponte-a para uma região das costas dele. Mantenha os dedos a uma distância de cerca de 2 a 3 centímetros da pele. Vagarosamente mova a mão para cima e para baixo ao longo da linha da coluna. Veja a ilustração. Tente manter o braço estendido e concentre-se na ideia de irradiar sua energia, através do seu braço, até que ela saia por sua mão e seus dedos. Você provavelmente vai constatar uma forte reação do seu amigo quando ele sentir sua energia. Talvez ele sinta formigamento, calor ou até mesmo uma brisa fresca. Esteja certo de que ele sentirá alguma coisa. Radiação de energia de um corpo para outro, imagem no livro. Feitiços e encantamentos. Feitiços e encantamentos são a prática da bruxaria mais usada pelo bruxo solitário. Feitiços são lançados por covens inteiros, certamente, mas existem alguns muito eficazes que podem ser lançados por um indivíduo apenas. O mais importante ingrediente para um feitiço é a emoção. Você precisa querer que alguma coisa aconteça. Precisa querer com todo o seu ser e, por meio desse desejo, você vai direcionar todo o seu poder para a magia. Essa é a razão pela qual é melhor fazer sua própria magia em vez de pedir a outra pessoa que a faça por você. Quando se lança um feitiço para outra pessoa, não há como colocar a mesma dose de impulso emocional de que ela própria é capaz. Feitiços e encantamentos não estão necessariamente ligados ao aspecto religioso da bruxaria. Um feitiço lançado dentro de um círculo, logo depois de um ritual de spa, muito provavelmente será eficaz. Porém, você pode lançar um círculo simples e realizar seu feitiço em qualquer outra época e, mesmo assim, obter resultados. Qual a real mecânica do lançamento de um feitiço de se fazer magia? Vamos deixar isso para quando você estiver um pouco mais versado no aspecto religioso, afinal, a bruxaria é uma religião.